Bem, pessoal, vamos dar continuidade aos estudos. Na aula de hoje, vamos falar sobre anatomia do sistema ósseo. Como o conteúdo é um pouco grande, eu dividi o vídeo em duas partes. Senão ficaria um vídeo muito grande, muito longo e ficaria um pouco enfadonho, né? Então eu dividi em duas partes. Vocês vão ver essa primeira parte, posteriormente vocês vão assistir a segunda, ok? Vamos seguir. O que a gente vai ver nessa aula? A composição dos ossos, a estrutura dos ossos, classificação, as divisões do esqueleto, né? E a nomenclatura, ou seja, o nome dos ossos. No conceito etimológico, né? Quando a gente vai estudar os ossos, a palavra é osteologia. Osteo, de osso, logia, de estudo. Etimológico significa no conceito da palavra. O que a palavra significa? Osteologia, né? No conceito anatômico, né, trazendo para a anatomia, é o estudo das formações intimamente ligadas ou relacionadas com os ossos, com eles formando todo o esqueleto. Ou seja, em relação à anatomia, nós vamos estudar os ossos, porque os ossos estão intimamente ligados uns aos outros e formam o esqueleto. Okay? Quando você observa um tecido ósseo ao microscópio, o que é que você observa? Você observa esse tipo de imagem aqui, ó. Isso aqui é uma matriz óssea cheio de furinhos, como se fossem orifícios, né? Aqui é a estrutura mineralizada, é a matriz mineral. Deixa eu trocar o ponteiro aqui para um ponteiro de laser, fica um pouco melhor. Pronto. Então aqui, ó, essa matriz todinha é uma matriz mineral, que eu vou explicar do que é feita essa matriz mineral. E tem esses espaços entre o osso, né? O tecido ósseo, na verdade, ele é tecido conjuntivo. A única diferença dos outros tecidos conjuntivos é que ele é mineralizado, ou seja, ele é muito rico em cálcio, sódio, potássio, fósforo, ok? Esses espacinhos aqui, eles permitem uma circulação aqui de fluidos. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre toda a matriz óssea, que é aquela imagem que a gente viu, né? O tecido ósseo, ele é formado por uma parte orgânica, desculpa aí, gente, é parte inorgânica, que é a parte mineral, que é entre 65 a 75% do peso do osso. E quais são esses minerais? Principalmente cálcio e fósforo. Muita gente associa o osso apenas ao cálcio. Só que o cálcio sim é a maior parte. Entretanto, o fósforo é extremamente fundamental para formar a matriz óssea, tá? Os outros minerais que estão presentes, magnésio, sódio, potássio, bicarbonato. Então, quando a gente fala parte inorgânica, se refere aos elementos minerais. A outra parte que forma a matriz óssea é a parte orgânica. O que é parte orgânica? É a parte, digamos, de uma forma bem simples, é a parte viva, é a parte que se origina de vida, é a parte que é feita de proteínas de adesão, colágeno tipo 1, que também é uma proteína, e outros tipos de proteína denominadas de proteoglicanas, ok? O colágeno é importante ao osso, por quê? Porque ele confere resistência e os cristais que os ossos têm, dos minerais. Aqui a gente tem um esqueminha de um osso, tá? Que a gente pode observar aqui, ó. Deixa eu mudar o ponteiro novamente. A gente pode observar aqui, ó, que tem uma artériazinha aqui que penetra no osso, se ramifica para poder irrigar o osso internamente. Então, também compõe o osso nervos e vasos sanguíneos, tá? Como o osso é um tecido, ele também é constituído por células.
Tá? Ele é constituído por células. A principal característica para você lembrar que o tecido ósseo é formado por células é que quando ele fratura, quando ele quebra, ele se regenera, né? Passa um tempinho aí, ele se regenera. Se regenera é porque tem multiplicação celular, tem renovação celular. Então, se tem renovação celular, ele é um tecido formado por célula. Apesar de você pegar no osso e bater assim, ó, pá, 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 e ver que ele é meio duro, e pensar, ah, isso aí é só cálcio. Não, não, não. Ele também é formado por células, ok? Esses detalhes aqui eu vou falar mais adiante. O osso, ele é um tecido muito dinâmico, tá? Ele cresce até a idade adulta. Tá? Homens tendem a parar o crescimento ósseo com 18 ou 19 anos, mulher com 20 e 20 anos. Após a idade adulta, não há mais crescimento, mas há um constante. No mesmo esqueminha lá, só que um pouco mais ampliado, tá? De um osso. Existe uma pelezinha, uma membrana que reveste o osso, chamada periósteo. Se vocês observarem aqui, ó, nessa pelezinha que foi aberta, tem um desenho aqui, ó, uma imagem amarela. Isso aqui está representando nervos. São esses nervos que dão ao osso a sensibilidade. Quando a gente bate a canela, por exemplo, que dói, aquela dor intensa quando bate a canela, não é necessariamente porque você bateu o osso, mas é porque como o osso é revestido pelo periósteo e o periósteo é inervado, então qualquer impacto no osso, a informação do impacto vai ser transmitida por esses nervos ao sistema nervoso central e você vai sentir a dor, né? Aqui nós temos as artérias, todas as artérias periostais, ou seja, do periósteo, as artérias e veias nutrícias que nutrem o osso com os elementos que você comeu, né? A sua alimentação é importante para nutrir o corpo e, consequentemente, os ossos também. Tem artérias metafisárias, epifisárias em cima, metafisária embaixo aqui, e os nervos, como eu falei, né? Se vocês acharem necessário, deem um pause aí, uma pausa, e olhem com mais calma cada item desse. Eu até aconselho isso, tá bom? Qualquer imagem que tiver muita detalhezinho assim, vocês podem dar pausa e observar com mais calma, ok? Então, o que é que eu quero que vocês pesquisem agora? Dê uma paradinha aí no vídeo e vocês vão estar com o caderno, né? Você pode fazer isso no final também, tá? Mas o ideal seria que fosse agora. Vocês vão pesquisar e escrever no caderno sobre as células que compõem o osso. Eu falei há pouco que o osso é um tecido vivo, ele é formado por células e, consequentemente, tem várias células. Então, eu quero que vocês pesquisem, anotem no caderno, não esqueça de registrar a data de hoje e coloque aí quais são os tipos de células que formam o osso, destacando pelo menos três, ok? São as três principais. Vamos seguir. No processo de formação do osso, ele pode acontecer por ossificação ou por osteogênese. Na ossificação, ela pode ser intramembranosa ou endocondral. A intramembranosa, pessoal, vocês precisam começar a se familiarizar com os prefixos das palavras. Quando vocês lerem ou escutarem intra, significa dentro, né? Mas quando vocês escutam endo, também significa dentro. A diferença é que intra é dentro entre duas partes e endo é dentro do espaço que tiver dentro, ok? Mas vamos adiante. Aqui, ó, ossificação intramembranosa. Membranosa vem de membrana. Então, de forma bem simples, o que isso significa? Vamos supor que aqui é uma membrana, que é uma pelezinha fininha. Essa membrana é formada por células. Já deu conta que isso aqui são as células que formam essa membrana. Então, no estágio
embrionário, no estado de formação do esqueleto do ser humano. Essas células aqui, ó, vão ser chamadas de células mesenquimais. As células mesenquimais, elas têm a capacidade de se transformar, então elas vão aos poucos se transformando e elas vão se transformando e vão fazendo com que essa membrana fique de forma bem simples, endurecida, ossificada. Então, o que antes era apenas uma pelezinha fininha, molinha, ela agora vai se transformar numa estrutura dura, rígida. Ou seja, não precisou virar cartilagem. Foi de pelezinha, de membrana, diretamente para osso. Então, primeiro vem uma célula osteogênica que se transforma no osteoblasto, transforma no osteócito, depois começa a secreção aqui, ó, a produção da matriz óssea e vira uma estrutura rígida. Um exemplo bem prático para vocês visualizarem na imaginação, a moleira de um bebê, né, de um recém-nascido, se você toca na moleira de um bebê, ela é bem molinha, fininha, chega a dar para perceber a pulsação no cérebro, das artérias do cérebro. Mas com o passar do tempo, até os 2 anos, aquela pelezinha vai se transformando em osso. Os ossos laterais, frontais e posteriores, eles vão sendo transformados, vão crescendo e vão fechando, né? Então, os ossos chatos do crânio e a mandíbula, eles são formados por ossificação intramembranosa, dentro da membrana. Já a ossificação endocondral, condral vem de condrócitos, né? São as células que formam cartilagem. Então, dentro, condral, cartilagem. Então, essa ossificação acontece dentro da cartilagem. Deixa eu dar outro exemplo aqui. Deixa eu apagar esses aqui para não complicar, vai ficar um monte de imagem junta, né? Então, a ossificação endocondral ela é um pouquinho diferente. Vamos supor que aqui eu tenho uma cartilagem, e essa é uma cartilagem. Mas aí, para virar osso, ela tem que encher. Quando ela enche, ela é preenchida, aqui ó, ela vai preencher de matriz mineral, né? Vai mexer aqui de elementos minerais. Pronto, agora eu tenho uma ossificação endocondral dentro da cartilagem. Para ser endocondral, principalmente tem que ter o modelo do osso, para somente depois que ele for preenchido, que ele vai ser um osso. Se isso aqui fosse um osso, por exemplo, esse quadrado fosse um osso. Primeiro vem essa cartilagem, mas antes não é um osso, antes é uma cartilagem. Ah, é só uma cartilagenzinha, ó. Mas, se for por ossificação endocondral, o que é que vai acontecer? As células mesenquimais vão se transformar em condroblastos, os condroblastos vão formar cartilagem e as células do osso vão começar a produzir a matriz mineral para preencher como se fosse um copo mesmo. Deixa eu dar um exemplo. Um exemplo disso é uma garrafinha de água mineral, dessas que a gente compra para beber na rua. Ela vazia, ela é bem molinha. Você consegue amassar ela fácil e fácil. Ela cheia de água, ela fica dura. Você não consegue amassar ela mais. Então faz de conta que a garrafinha vazia é a cartilagem. E o líquido que vai encher é a matriz mineral, são as células trabalhando para preencher aquilo ali, são os osteoblastos. E aí depois que termina de encher a garrafinha, não fica durinha? Então seria mais ou menos um exemplo para vocês ilustrarem aí como é o do osso. Se eu tiver uma garrafinha pequenininha e congelar, o gelo vai ficar daquele tamanho. Se eu tiver uma garrafa enorme e congelar o líquido ali dentro, o gelo vai ficar daquele tamanho. Então se eu botar para fazer gelo e depois... Aqui é só um esquemazinho para mostrar, ó, na pirâmidezinha, a matriz inorgânica, que é a matriz mineral, é 60 a 70% do osso. A matriz orgânica, que são as proteínas e células, são as proteínas,
30% junto com as células, ok? Então, quais são as características de um osso, dos ossos no geral? Dureza, por causa das substâncias minerais, elasticidade, por causa das substâncias orgânicas. Não que ele seja um elástico, mas ele não é tão duro, ele tem uma leve flexibilidade. Erosão, o que significa erosão? Constante retirada, né, de sais pelo próprio organismo, o que isso significa? O osso ele é constantemente renovado. Claro que leva um período, mas ele vai perdendo aos poucos minerais e a gente precisa repor. Mas com o passar do tempo e a idade, esses minerais acontece uma aceleração da perda dos minerais. E a coloração é um branco amarelado. Quanto à posição topográfica, os ossos eles são classificados em axial, né, que é o esqueleto axial. Axial é esse aqui, ó, crânio, coluna vertebral, caixa torácica. Digamos que essa daí é a principal parte do esqueleto humano. Então, os ossos axiais são formados pelo crânio, externo, costela, caixa torácica, coluna vertebral e o osso ióide no pescoço. Mas e o restante que está faltando aqui, né? O restante que está faltando aqui, ó, só é eu encaixar ali. Encaixar aqui membro superior, encaixar aqui membros inferiores. Esses que são encaixados no outro são os ossos apendiculares. Por isso que eles fazem parte do esqueleto apendicular. Então, se eu pegar aqui, ó, vou encaixar aqui. Se eu pegar aqui, eu vou encaixar aqui. Então, o que eu encaixo no principal é apendicular e o principal é axial. Ok? Eu espero que tenha dado para entender que isso é uma coisa importante. Então, quanto à forma, os ossos podem ser classificados em longos, alongados, curtos, planos, irregulares, pneumáticos e sesamoides. Vou falar sobre cada um agora na imagem. Então, o fêmur, que é o osso da coxa, ele é um osso longo. Ele tem um comprimento maior do que a largura e que a espessura. A clavícula, ela é um osso que também tem um comprimento maior que largura e espessura, ou seja, ela é comprida e fina, entretanto, diferentemente do fêmur, ela não tem canal medular, não tem medula dentro, e também ela é curvada. Então, o que diferencia um osso longo de alongado é, primeiro, o longo é reto, o alongado é curvado. Costelas também são curvadas, costelas também são alongadas. Costela também não tem medula óssea, não tem canal medular. Os ossos do carpo, que são esses pequenininhos aqui, ó, esses aqui pequenininhos, tá? Não é o de cima aqui, não é esse, são esses aqui. Se vocês observarem, parecem umas pedrinhas, né? Então, como eles são pequenininhos, né? Uns são quadradinhos, uns são arredondados, uns são triangulares, uns são formados de trapézio, piramidais. Então, como eles são pequenininhos, eles são classificados como ossos curtos. Mas não é porque simplesmente é pequeno, é porque ele tem altura e largura semelhante. Nos ossos do crânio, eles são classificados, quanto à forma, em ossos planos ou achatados. Se você separar aqui tem as suturas, tá? As suturas, que são articulações, né? O encontro dos ossos. Mas se você fosse separar aqui, separar o da frente, separar o de trás, separar o do lado, separar o do outro, você terá aqui 4 ossos. Então, se você pegar esse aqui, você olhar, ele parece uma tampa. E se você observar uma tampa, ela é achatada. Ela só é curvada, mas ela é achatada, né? Aqui, ó, a gente tem a vértebra. Como a vértebra ela é toda diferente, ó, ela é diferentona, ó. Tem uma ponta aqui, 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 um espaço no meio. Essa partezinha aqui, ó. Então ela não se encaixa nem como longo, nem como alongado, nem como curto, nem como achatada. Então ela é classificada como irregular, tá? Isso é só classificação. Quanto à forma, o formato dela. Aqui, esse osso é um osso diferenciado, né? Ele é o osso esfenoide e ele é um osso pneumático. O que é um osso pneumático? É um osso que tem alguns orifícios dentro, algumas cavidades pequenininhas que formam ele, alguns buraquinhos dentro,
espalhados pela estrutura do osso, por onde passa ar, né? Então pensem, pneumático. O pneu de um carro é preenchido com ar. Então, pneumático significa com ar. Os ossos maxilares também são pneumáticos. Para dar um exemplo do que eu quero dizer, se não ficou claro, pensem naquele chocolate soufflé. Quem já comeu um soufflé sabe que ele é cheio de furinho dentro. Ele chega é maneirinho. Ele não é todo preenchido completo, pesado. Ele é maneirinho porque ele é cheio de furinho com ar. Aqueles furinhos, vamos supor agora que esse osso é igual àquele chocolate. Ele é cheio de furinhos, ou seja, se você pegar ele é bem maneirinho. Por aí passa ar. E o outro aqui é a patela. A patela é um osso sesamoide. O que é um osso sesamoide? De uma forma bem simples, faz de conta que a patela, quando o bebê lá na barriga estava formando os seus esqueletos, a patela não era um osso, era apenas um nódulo de cartilagem. Um nódulozinho de cartilagem. Esse nódulozinho foi se ossificando, se prendeu nos tendões e passou a fazer parte do esqueleto. Porque todos esses outros ossos aqui, se você for parar para observar, eles estão conectados, um osso no outro osso, um osso no outro osso, né? Aqui, ó, todos os ossinhos conectados. Mas a patela, ela não é conectada no osso. Ela desliza sobre o osso, mas ela não é conectada. Ela é conectada a tendões. E por isso ela é classificada como sesamoide. Um outro osso é o pivô. E aí vamos falar um pouco mais sobre os ossos, né? Os ossos longos, o comprimento maior que a espessura, aqui, ó, comprimento maior que a espessura, como eu tinha falado antes, aqui, os ossos do esqueleto apendicular, eles são osso longo. Só que aqui, e daqui para cá e esses aqui, tá? Metacarpo e falange. Os carpos, os ossos carpais são curtos. Outro exemplo, mesma coisa, ossos dos membros inferiores. Alongado, como eu falei, ele tem um comprimento maior que largura e espessura, geralmente são curvados e não apresentam canal medular. Olha aqui, costelas, clavícula, eles são alongados, né? Curto, eles apresentam equivalência nas 3 dimensões, que significa que ele tem um formato parecido, tipo assim, 3 dimensões, tá? E aqui tem um pé, lembrando que esses aqui, ó, são ossos longos, apesar de ser pequeno, o comprimento é maior que a largura, mas esses outros aqui, ó, são classificados como ossos curtos. Mesma coisa com a mão, por causa da similaridade que há entre os membros. Então aqui, ó, ossos longos, porque o comprimento é maior que a largura, e esses aqui são os ossos curtos. O que é que eu vou pedir para vocês fazerem agora? Deem uma pausa aí. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão dar uma pausa e olhar a numeração aqui e ver aqui, ó, quem é quem, ok? Por exemplo, número 1 é o talos, número 2, calcâneo, na mão, número 8, escafoide, número 5, pisiforme, ok? Dê uma pausa aí. Nos ossos planos, achatados ou laminares, eles apresentam comprimento e largura equivalente, só que eles são finos, né? A espessura é fina. Aqui a gente tem uma escápula, ó. Olha a escápula, tá vendo? Ela é fina, parece uma pá, e ela fica deslizando sobre as costelas, na região dorsal. Aqui a gente tem o frontal, como eu tinha falado para vocês, ó, o frontal ele é feito uma tampa, então ele é fino, ele é achatado, ó. E aqui o quadril, o ilíaco, ele é achatado, tá vendo? Uma parte do frontal tem pequenos furinhos, pequenas cavidades de ar. Nos ossos irregulares, a gente tem aqui a vértebra. Então, olha só, a vértebra fica uma sobre a outra. Se você olhar todas essas pontas aqui que a vértebra tem,
Todas elas têm função, porque ó, essa aqui serve para prender. Outro exemplo de osso irregular é o temporal. No crânio ele fica localizado nessa região, ó. E quando você tira ele, olha como ele é tão irregular, ele tem uma ponta embaixo, ele tem uma ponta para frente que se liga aqui, ó, ao zigomático. Ele tem a parte plana aqui. Então ele é tão diferente também que ele é considerado irregular. Outro exemplo de pneumático, os maxilares. Tem maxilar de um lado, tem maxilar do outro. Às vezes o aluno não consegue visualizá-los, entender como é que eles são. Nesse gift aqui dá para perceber que a gente tem um de um lado, um do outro. Ele tem uma divisãozinha no meio e ele é um do lado, um do outro. Ele é totalmente cheio de furinhos, né? Outro exemplo de pneumático é o esfenoide. O esfenoide, tá? O esfenoide é o que fica praticamente na base do crânio. Ele tem esse formato aqui de borboleta. Ele é esse aqui, ó. Então, nele vai se encaixar o frontal na frente, occipital, temporal. É como se ele fosse o chassi do crânio. E os outros vão se encaixando do lado, na frente, atrás, no meio. E ele é cheio de furinhos também, cheio de cavidades. E o sesamoide, aqui ó, a patela, como eu tinha falado para vocês, a patela, deixa eu apontar aqui com ponto laser, a patela é essa. Então vejam que ela está presa por esse tendão e por esse tendão. Ela não está presa diretamente no osso. E aqui a gente vê, ó, ela está agarrada no tendão. Tá? Tem outro tendão aqui de cima, mas porque na imagem só ficou esse, nesse gift, que é esse de cima aqui, que é o do quadríceps. Então observem, ela fica só deslizando, ó. Pá, pá. Agora ela é importante, tá? A patela, olha esse esqueminha aqui. Então aqui a gente tem um esquema onde o cidadão colocou uma varetinha, outra varetinha, uma cordinha e uma pedrinha. Sem a pedrinha arredondada, não, com a pedrinha arredondada, ó, é bem facilzinho de mover, tá vendo? Porque existe uma articulação, um encaixe perfeito, ó. Sem a pedrinha ele vai fazer mais força e ele tem que esticar muito mais a cordinha, o elástico, ó. Com a pedrinha não precisa esticar muito o elástico, porque ela auxilia na movimentação. Sem a pedrinha, ele tem que puxar muito mais, ó. Então percebam a importância da patela. E aí, falando um pouquinho sobre a estrutura dos ossos longos, todo osso tem cabeças, que é a cabeça proximal, mais próximo do tronco, e a distal. Essas cabeças são chamadas de epífises. Então a gente tem a epífise proximal, epífise distal. O corpo do osso, que é o meio do osso, é a diáfise, tá? Chamado de diáfise. Entre as epífises e o corpo tem uma linha de crescimento. Dentro do osso, nas cabeças, né, nas epífises proximal e distal, o osso é formado por substância esponjosa, ou seja, aquela substância bem fofinha, cheia de furinho, que quando você rói um osso, por exemplo, um osso da coxa da galinha, você morde, ele é bem macio, né? Você consegue mastigar ele todinho. Já o corpo do osso, ele é formado por substância compacta. Quando você morde o corpo do osso da galinha, ele se quebra todinho e fica como se fossem umas laminazinhas, umas pontinhas. Não é para engolir aquilo, que aquilo pode sair rasgando, né? Aquilo ali não se dá nem para animal, nem para cachorro, nem para gato, porque aquilo ali, eles podem comer aquela parte do osso, e como essa parte do osso é dura, e quando ela quebra, ela fica um monte de filetinho, pode sair furando, né? Rasgar o esôfago do bichinho, até do nosso também. A pelezinha que envolve o osso, eu já mencionei ela, que é o periósteo, a medula dentro, a medula vermelha é a medula óssea e a medula amarela é a medula flava, que é a gordura. Okay? Aqui são as estruturas dentro do osso, são anéis e canais. Okay? E aí a gente vai parar aqui nessa primeira parte. Vou deixar vocês com essas perguntas para responder no caderno. Não esqueça de colocar a data de hoje e começar aí com as perguntas e respostas. Quais as características das epífises? Quais as características da diáfise?
o que é metáfise, o que é periósteo, o que é endósteo e quais as diferenças entre substância esponjosa e substância compacta, ok? Termino por aqui, espero que tenham entendido, se não entendeu, reveja novamente e até a segunda parte do